iremos trabalhar com o software GeoGebra. Esse software é livre e gratuito, mas qual que é a importância, né, de saber se ele é livre ou gratuito? O fato de ser gratuito, então, significa que a gente não precisa estar comprando uma licença para estar utilizando esse programa. E o fato dele ser livre significa que esse programa, então, ele tem um código aberto e você pode estar criando ferramentas ou novas funções de acordo com o objetivo da utilização desse software. Bom, então, o GeoGebra, ele possibilita o trabalho com geometria, álgebra e cálculo. Então, para todos os níveis de ensino. Então, tanto no ensino superior como no ensino fundamental 1. Ele é um software de geometria dinâmica, né? Mas o que significa ser um software de geometria dinâmica? Então, a palavra dinâmica, ela dá a ideia de movimento. Então, a partir de uma construção feita no GeoGebra, por exemplo, aqui nós temos a representação de uma reta, né? Essa reta, a equação dela é representada dessa maneira aqui, ó, f de x igual a 1,2x mais 1. Então, o que o aluno pode estar utilizando da geometria dinâmica para estar analisando o comportamento dessa reta? Então, nós temos os coeficientes, o valor de A e o valor de B, que fazem parte dessa equação. Então, o valor de A, nesse caso aqui, é 1,2, né? E o valor de B é 1. Então, o que vai acontecer com o desenho dessa reta se eu variar, por exemplo, o A? Então, eu fazendo aqui, utilizando o recurso de animação, então, o valor de A está aumentando, a minha reta, ela vai ter um determinado comportamento. Então, o que dá para observar aqui? Que essa reta, ela sempre vai estar passando pelo ponto 1 aqui no eixo Y. Se eu parar essa animação e agora fazer a variação do coeficiente B, então o que vai acontecer? Essa minha reta, ela está subindo e descendo e também está variando o sentido dela. Então, agora ela é crescente e nesse momento ela passa a ser decrescente. Bom, além desse programa, que é o GeoGebra de geometria dinâmica, existem outros programas que também estão disponíveis na internet. Então, alguns deles são gratuitos, outros não. Então, nós temos, por exemplo, o Régua e Compasso, o Cinderela, o Geometrix, o Cabri, o Igeon e outros mais. Bom, se você digitar num site de busca, por exemplo, a palavra GeoGebra, o site oficial, ele vai ser, se não o primeiro, um dos primeiros a aparecer nessa lista, nessa relação de busca. Bom, o que nós temos aqui nesse site? Então, como ele vem para a gente aqui, ele vem em inglês, mas a gente pode estar mudando a versão da página aqui de visualização. Vindo aqui no canto superior direito, a gente tem aqui a opção para mudar para português e daí facilita o nosso trabalho aqui para um melhor entendimento, né? O que nós temos aqui? Nós temos a possibilidade de estar realizando o download desse programa. Então, clicando aqui no download, eu vou ter 3 opções para fazer o download. Uma delas é essa primeira aqui, o Web Start, que ele vai instalar o programa no seu computador. Então, mesmo sem a internet, depois que o programa estiver instalado, você pode estar utilizando o software. Nessa opção aqui de baixo, ele não vai instalar nada no computador. Então, você pode estar utilizando ele online. E tem essa instalação offline aqui, ó, que significa o seguinte. Então, por exemplo, se você tem professores, né, que você vai estar auxiliando nas oficinas, ou alunos que não têm conexão em casa de internet para poder estar fazendo o download do programa, você pode estar fazendo o download do software e daí põe no pendrive, por exemplo, e eles podem estar instalando diretamente o arquivo do pendrive sem precisar dessa conexão da internet, tá? Fazendo o download do GeoGebra nessa versão que está disponível aqui no site, a versão que tem hoje é a 4.2. Então, se a gente for utilizar o GeoGebra no ProInfo ou no Paraná Digital, essa não vai ser a mesma versão. Então, por que é importante você saber que versão está sendo instalada, né, que é instalada no computador? Porque tem alguns recursos que funcionam em determinadas versões e em outras não funcionam.
Então, pelo fato de ele ser um software livre, outras ferramentas vão sendo criadas, né? Então, por exemplo, a versão que nós vamos utilizar aqui para estar mostrando as atividades nas outras aulas é a versão 3.2. Essa versão 3.2 é a versão que se encontra no Proinfo, tá? Então, por exemplo, esse recurso de animação ativada aqui, que nós estamos utilizando nesse caso aqui, dessa reta, né, dessa função do primeiro grau, esse recurso ele não tem, por exemplo, nos computadores do Paraná Digital. Então, no Paraná Digital, o que o aluno, né, o professor, ele precisa utilizar para estar verificando, por exemplo, o comportamento dessa função, se eu vario o valor de A. Então, ele vai ter que utilizar o mouse, vai ter que clicar, segurar e arrastar para poder observar qual que é a mudança do gráfico, né? Nesse caso aqui da reta. Então, o que o aluno vai observar? Se eu vou utilizar, por exemplo, um valor para A que é positivo, então cada vez maior ele vai se aproximando aqui, ó, do eixo Y. Se eu mexo, por exemplo, aqui no B, então a minha reta ele vai para a direita ou para a esquerda conforme os valores que eu vou utilizando. Então, isso ele não desmerece o fato de não ter, por exemplo, determinado recurso, ele não vai desmerecer o fato do GeoGebra ser um software de geometria dinâmica, porque eu consigo estar variando determinados valores, variando determinados elementos geométricos e estar observando o que acontece, né? Bom, seguindo em frente, lá no site oficial, o que mais nós temos, né? Então, nós temos a possibilidade aqui de estar analisando e estar fazendo download de alguns materiais prontos. Então, nesse ambiente aqui, que é o chamado GeoGebra Tube, né, nós temos mais de 20 mil atividades, arquivos do GeoGebra, tanto que envolvem a disciplina de matemática quanto a disciplina de física. Tá? Então, não há necessidade de fazer um cadastro para estar fazendo o download desses materiais, mas é importante estar mostrando para os professores nas oficinas essas possibilidades e os locais de onde ele pode estar tirando, né, materiais para estar trabalhando com os seus alunos. Então, por exemplo, aqui, se a gente vier em parábola, ele vai carregar, vai abrir a página aqui, e ele tem aqui um arquivo que eu escolhi aqui, que é esse investigação aqui da parábola. Então, esse site é muito legal, ele tem muitos materiais, mas é importante também que você saiba que tipo de problema que pode acontecer. Então, esse arquivo que tem aqui, você pode baixar ele. Então, quando você cria um arquivo no GeoGebra, a extensão dele é GGB. Então, você pode estar baixando essa versão. Essa versão que aparece aqui, que é baixar a página do estudante, é o exercício online daí, tá? Então, não é recomendado para estar utilizando com os alunos. Então, o ideal seria baixar o arquivo no formato aqui GGB, para daí estar utilizando com o GeoGebra. Então, o que é importante saber? Então, como os trabalhos que estão aqui, eles podem ter sido feitos em versões mais atualizadas do GeoGebra, se o professor baixar, por exemplo, esse material e tentar abrir, por exemplo, no Paraná Digital, é bem provável que ele não vá abrir e vá aparecer algumas mensagens de erro, tá? Então, o que é recomendado? Orientar os professores a sempre estar abrindo os arquivos antes, testando no laboratório, para evitar esses tipos de problemas que podem estar acontecendo. Eu vou deletar aqui essa reta que a gente fez e vou estar abrindo aqui o outro arquivo. Bom, então para poder ter certeza se o arquivo vai abrir realmente, então é necessário, depois de fazer o download desse material que vem do site, você estar com o GeoGebra aberto. Então, abre o programa, vai em arquivo, abrir, busca lá o local onde você salvou o arquivo e daí você vai ter aqui a certeza, pelo menos, de que ele vai abrir. É claro que se você estiver abrindo numa versão inferior, pode ser que abra e pode ser que não abra. Então, por isso a importância do teste. Então, aqui só para mostrar, nós temos aqui uma parábola, então é uma função quadrática.
os coeficientes A, B e C, eu fazendo a animação aqui, ó. Então, a gente pode observar o que acontece ao mesmo tempo, né, com a álgebra, né, com a geometria, né, com essa representação gráfica. Então, a gente pode estar trabalhando aqui com os alunos a questão das múltiplas representações. Então, para fechar essa animação, basta vir aqui no pause que ela para. Então, nesse caso aqui, esse meu gráfico, né, essa minha parábola, ela tem esse tipo de equação aqui e esse comportamento, tá? Bom, o que mais no GeoGebra, o que mais do GeoGebra nós temos na internet? Então, tem muitos materiais. Alguns deles que eu trago aqui para vocês é do Instituto GeoGebra de São Paulo, tá? Então, ele tem aqui tutoriais, tem material interativo online, tem também o encaminhamento para estar fazendo o download do programa. Então, é um site muito rico que também deve ser passado para os professores para que eles possam estar explorando isso, inclusive durante a oficina. Um outro site que nós temos aqui também é o Instituto GeoGebra no Rio de Janeiro. Então, aqui nós temos também passo a passo de como instalar, muitos vídeos tutoriais, é muito interessante também. O último site que eu trago é esse site aqui, que ele é francês, né? Ele vai ter atividades tanto de matemática quanto de ciências, então ele vai ter um leque de possibilidades aí que os professores podem estar utilizando e baixando esses arquivos que for do interesse deles para estar planejando aí as aulas que é necessário. Então, esse site é muito interessante também porque ele já traz aqui separado, né, questão de problemas de aritmética, álgebra, geometria, trigonometria. Bom, gente, então essa é a nossa primeiro contato, né? Eu quis mostrar um pouquinho para vocês o que é o GeoGebra, para que ele serve, alguns locais onde os professores e você vai poder estar navegando, explorando, para estar preparando as oficinas, né? A partir das próximas aulas, a gente vai ver atividades propriamente ditas utilizando o software.